E se o maior problema da nossa geração não fosse a falta de fé, mas o fato de termos se afastado da palavra de Deus sem perceber? E se o que está faltando na sua vida espiritual não for mais oração, nem mais jejum, nem mais eventos, nem mais mensagens motivacionais, mas um retorno urgente ao essencial? A Bíblia não foi dada para ser apenas lida, ela foi dada para governar a nossa vida. E ainda assim, nunca tivemos tantas Bíblias disponíveis e tão pouca obediência real. Vivemos em um tempo em que muitos dizem amar a Deus, mas poucos se deixam corrigir por Ele. Um tempo em que a fé foi suavizada, a verdade foi negociada e o Evangelho foi adaptado para não incomodar. Mas a palavra de Deus nunca foi confortável. Ela sempre foi transformadora. Ela consola, sim, mas também confronta. Ela cura, sim, mas antes expõe. Ela levanta, sim, mas primeiro derruba tudo o que é falso. O problema não é que as pessoas não conhecem a Bíblia. O problema é que aprenderam a conviver com ela sem obedecer. Aprenderam a citar versículos, mas não a viver princípios. Aprenderam a ouvir mensagens, mas não a permitir mudança. Aprenderam a se emocionar, mas não a se render. E isso criou uma geração espiritualmente informada, mas espiritualmente fraca. Uma geração que sabe o que é certo, mas continua escolhendo o que é fácil. Que conhece a verdade, mas vive guiada por sentimentos, opiniões e tendências. Por isso, hoje, este não é apenas mais um vídeo, é um chamado. Um chamado para voltar ao que sustenta a fé quando a emoção acaba. Um chamado para voltar àquilo que permanece quando tudo mais cai. Um chamado para voltar à palavra de Deus, sem filtros, sem atalhos, sem negociações. Aqui nós não vamos diluir a Bíblia, não vamos adaptar a verdade, não vamos trocar profundidade por conforto. Aqui vamos abrir a palavra com reverência, olhar para ela com honestidade e permitir que ela nos confronte onde dói, nos corrija onde resistimos e nos transforme onde mais precisamos. Se você está cansado de uma fé superficial, se sente que sua vida espiritual está estagnada, se percebe que conhece textos, mas perdeu o fogo, então esta mensagem é para você. Mas eu preciso te avisar com clareza e amor. Se você busca apenas palavras suaves, este vídeo não é para você. Porque a verdade liberta, mas antes de libertar, ela confronta. E agora, antes de avançarmos, eu quero fazer duas perguntas simples, mas profundas. De onde você está assistindo este vídeo? E seja honesto. Como está hoje sua relação com a palavra de Deus? Fria, distante ou faminta? Escreva nos comentários. Isso não é apenas interação, é um posicionamento espiritual. E se o seu coração deseja uma fé firme, bíblica e viva, não emocional, não rasa, eu te convido a se inscrever agora no canal. Aqui estamos construindo uma comunidade que escolheu voltar ao essencial. Agora permaneça comigo, porque a primeira verdade que vamos ver hoje é uma das mais ignoradas e uma das mais decisivas para quem deseja caminhar com Deus de verdade. Não saia, não pule, não trate isso como mais um vídeo. O que você vai ouvir a seguir tem poder para mudar completamente a forma como você lê a Bíblia e vive a sua fé. Vamos agora revelar as 7 verdades essenciais da Palavra de Deus. Verdade 1. A Palavra de Deus está viva e continua falando hoje. Muitos tratam a Bíblia como um livro antigo, respeitável, histórico, inspirador, mas distante. Mas a Escritura nunca se apresentou assim. Ela não diz que foi viva, ela afirma que é viva. Hebreus 4:12 não fala no passado. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso muda tudo. A palavra de Deus não é um registro do que ele fez. É uma manifestação contínua do que ele faz. Ela não pertence a uma época, ela atravessa épocas.
Quando a Bíblia é aberta, algo acontece. Não porque o papel tenha poder, mas porque Deus decidiu falar por meio dela. Por isso, tantas pessoas evitam a palavra em profundidade, porque ela não apenas consola, ela revela. Não apenas orienta, ela desmascara. Não apenas fortalece, ela confronta. A palavra entra onde nenhuma voz humana alcança. Ela divide alma e espírito. Ela expõe intenções que nem nós sabíamos que existiam. Você pode enganar pessoas, pode enganar líderes, pode enganar até a si mesmo por um tempo, mas não engana a palavra. Ela atravessa discursos, justificativas, máscaras espirituais. Ela mostra não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. É por isso que muitos preferem mensagens religiosos leves, frases motivacionais, mensagens genéricas sobre propósito e vitória. Porque essas coisas animam, mas não exigem mudança. A palavra exige. Ela exige arrependimento onde há pecado, exige alinhamento onde há desvio, exige morte do ego onde há orgulho, exige decisão onde há neutralidade. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Se a palavra nunca te confronta, é porque você não está permitindo que ela fale de verdade. Toda vez que alguém diz, eu leio a Bíblia, mas não sinto nada, geralmente não é falta de sensibilidade, é resistência. Porque sentir a palavra não é emoção, é convicção. Ela incomoda antes de curar, ela corta antes de restaurar, ela fere antes de libertar. E isso é misericórdia. A palavra não nos expõe para nos humilhar, mas para nos libertar de tudo que nos aprisiona. Ela mostra a ferida para que o tratamento comece. Por isso Jesus nunca suavizou a verdade. Ele não negociava com o pecado, não diluía o chamado, não adaptava o reino à conveniência humana. Quem ouvia e aceitava era transformado. Quem ouvia e resistia se afastava. E isso continua acontecendo hoje. A palavra ainda separa, ainda revela, ainda chama, ainda confronta. A diferença não está na palavra, está no coração que a recebe. Agora responda com honestidade. Quando foi a última vez que a Bíblia te confrontou de verdade? O que você sabe que Deus já te mostrou, mas você tem adiado obedecer? Essas perguntas não são acusação, são convite. Porque onde a palavra encontra um coração rendido, ela não destrói, ela reconstrói. E quanto mais você permite que ela fale, mais livre você se torna. Na próxima verdade, vamos avançar ainda mais fundo, porque a palavra de Deus não é negociável, adaptável ou ajustável à cultura. E o perigo de tentar fazer isso. Permaneça. Estamos apenas começando a tocar o essencial. Verdade 2. A palavra de Deus é inspirada e não é negociável. Uma das maiores ilusões espirituais do nosso tempo é acreditar que podemos adaptar a palavra de Deus sem consequências. Ajustar versículos, ignorar textos difíceis, suavizar o que confronta, selecionar o que agrada, silenciar o que exige mudança. Mas a Escritura nunca se apresentou como sugestão. Ela se apresenta como autoridade. Quando Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele não está fazendo poesia. A palavra usada ali, theopneustos, significa literalmente soprada por Deus. Isso quer dizer que a origem da palavra não é humana. Ela não nasce da cultura, da opinião, da tradição, nem da emoção. Ela nasce do fôlego do próprio Deus. E isso nos coloca diante de uma verdade desconfortável. Se Deus é a fonte da palavra, então Ele tem o direito de governar nossa vida por meio dela. A Bíblia não foi dada para ser ajustada ao nosso estilo de vida. Nós é que fomos chamados a ajustar nossa vida ao que Deus já disse. O problema é que vivemos numa geração que prefere um Deus que confirme escolhas, não um Deus que corrija caminhos. Queremos promessas sem mandamentos,
Graça sem arrependimento, amor sem santidade. Um evangelho que abrace, mas nunca confronte. Só que a palavra não funciona assim. Ela ensina, mas também corrige. Ela consola, mas também repreende. Ela promete, mas também exige. Quando começamos a escolher o que obedecer e o que ignorar, deixamos de ser discípulos e nos tornamos editores da verdade. E Deus não chama editores, Ele chama servos obedientes. Aqui está um sinal claro de perigo espiritual. Quando alguém diz, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu penso diferente. Nesse momento, algo mudou de lugar. A palavra deixou de ser autoridade e passou a ser apenas opinião entre outras. E toda vez que isso acontece, a fé perde força. Porque a fé verdadeira nasce da submissão, não da conveniência. Jesus foi claro ao dizer, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A cultura muda, valores mudam, opiniões mudam, mas a palavra permanece. Ela não evolui porque Deus não muda. Ela não se adapta porque a verdade não negocia. E aqui está uma confrontação necessária. Muitos usam a frase, Deus me disse, para justificar escolhas que a Bíblia já condenou. Mas Deus nunca fala contra o que Ele mesmo inspirou. Se algo contradiz a Escritura, não veio do Espírito, veio do desejo humano disfarçado de espiritualidade. A palavra inspirada serve para nos preparar, nos alinhar, nos corrigir e nos tornar aptos para viver a vontade de Deus. Não para nos confortar em desobediência, mas para nos conduzir à vida. Por isso, a pergunta inevitável desta verdade é direta. A Bíblia governa suas decisões ou apenas acompanha suas emoções? Você obedece mesmo quando não entende, ou só quando concorda? Porque enquanto a palavra for negociável, a fé será instável. Mas quando a palavra assume o trono, a vida encontra direção. Na próxima verdade, vamos revelar por que a Bíblia não foi escrita para criar religião, mas para conduzir a um encontro real com Cristo, e o perigo de conhecer textos sem conhecer o autor. Verdade 3. A Bíblia aponta para Cristo, não para a religião. Um dos maiores enganos espirituais que podem acontecer a uma pessoa não é ignorar a Bíblia, é conhecer a Bíblia, sem conhecer Cristo. Jesus confrontou diretamente esse erro quando disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. Isso revela algo alarmante. É possível estudar a palavra, citar versículos, dominar conceitos bíblicos e ainda assim estar distante de Deus. Os fariseus sabiam as Escrituras de cor. Viviam cercados por textos sagrados. Defendiam a lei com rigor, mas rejeitaram o próprio Cristo quando ele se manifestou diante deles. Amavam a letra, mas não reconheceram o autor. Honravam o texto, mas ignoravam a presença viva de Deus. E isso continua acontecendo hoje. Há pessoas que amam teologia, mas não amam Jesus. Amam debates, mas não rendição. Amam doutrina, mas não transformação. Amam estar certas, mas não querem ser moldadas. A Bíblia nunca foi escrita para criar especialistas religiosos. Ela foi escrita para revelar uma pessoa. Do Gênesis ao Apocalipse, o fio condutor é o mesmo. Cristo, o Cordeiro prometido, o Salvador anunciado, o Filho revelado, o Rei glorificado. Quando a Bíblia é lida sem Cristo no centro, ela se transforma em moralismo, legalismo ou arrogância espiritual. A letra sem o Espírito gera orgulho. A informação sem relacionamento gera dureza. O conhecimento sem intimidade gera religião vazia. E aqui está um sinal claro de alerta espiritual. Quando a Bíblia começa a nos tornar mais críticos do que quebrantados, mais duros do que amorosos, mais orgulhosos do que humildes, algo saiu do lugar. A palavra verdadeira
sempre conduz a Cristo, e Cristo sempre conduz à transformação. Toda leitura bíblica deveria produzir ao menos uma dessas respostas: mais arrependimento, mais dependência, mais amor, mais obediência, mais rendição. Se a Bíblia apenas informa, mas não transforma, ela está sendo usada de forma incompleta. Muitos leem a palavra buscando respostas para problemas, mas não buscam o Senhor da palavra. Querem direção, mas não relacionamento. Querem promessas, mas não querem seguir o caminho. Querem soluções rápidas, mas não querem um coração moldado. Jesus não veio apenas para ensinar princípios. Ele veio para ser seguido. Por isso, toda vez que a Bíblia é reduzida a regras sem relacionamento, ela perde sua essência. E toda vez que Cristo é removido do centro, o texto se torna pesado, frio e acusador, quando na verdade deveria ser vivo, restaurador e transformador. Aqui está a pergunta que esta verdade não permite ignorar. Sua leitura bíblica está te levando para mais perto de Jesus, ou apenas te tornando mais religioso? Você conhece versículos ou conhece a voz do pastor? Porque a Bíblia não foi escrita para nos dar razão, foi escrita para nos dar vida. Na próxima verdade, vamos avançar ainda mais fundo e revelar por que a palavra de Deus não existe para nos elogiar, mas para nos confrontar. E por que fugir desse confronto nos mantém estagnados espiritualmente. Verdade 4. A palavra de Deus não existe para agradar, mas para confrontar. Um dos maiores conflitos do cristianismo moderno não é falta de fé, é aversão ao confronto. A palavra de Deus foi dada para revelar, corrigir, alinhar e transformar. Mas vivemos em um tempo em que muitos querem uma Bíblia que conforte sem corrigir, anime sem confrontar e abençoe sem exigir mudança. O apóstolo Paulo foi direto quando escreveu: pregue a palavra, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:2-3. Esse tempo não está chegando. Esse tempo já chegou. Hoje, mensagens são filtradas para não incomodar. Textos são suavizados para não ferir sentimentos. Verdades são diluídas para não causar rejeição. Mas uma palavra que não confronta, não transforma. Um evangelho que não chama ao arrependimento produz ouvintes confortáveis, não discípulos. A Bíblia não foi escrita para massagear o ego humano. Ela foi escrita para expor o coração. Por isso tantos evitam a palavra com profundidade. Não é falta de tempo, é falta de disposição. Porque quando a palavra fala, algo precisa morrer. Um hábito, uma desculpa, uma justificativa, um pecado escondido, uma mentalidade errada. A palavra entra onde ninguém mais entra. Ela não negocia com o orgulho, não valida o pecado, não adapta a verdade à conveniência. Ela revela quem somos e quem precisamos deixar de ser. Jeremias descreve a palavra como martelo que despedaça a rocha e como fogo que consome. Isso não é linguagem suave, é linguagem de transformação profunda. Quando a Bíblia é lida apenas para gerar conforto emocional, ela perde sua função espiritual. A palavra não existe para confirmar nossas escolhas, mas para corrigi-las quando estão desalinhadas. Não existe para nos dar razão, mas para nos colocar no lugar certo diante de Deus. E aqui está um sinal espiritual importante. Se a Bíblia nunca confronta você, provavelmente você não está permitindo que ela fale plenamente. Porque toda palavra viva confronta. Confronta atitudes, confronta motivações, confronta intenções, confronta áreas escondidas, não para destruir, mas para curar. O confronto da palavra é como uma cirurgia. Dói, mas salva. Expõe, mas liberta. Fere, mas restaura. O problema é que muitos preferem viver doentes espiritualmente a passar pelo processo de cura. Vivemos cercados por mensagens que dizem: Deus te entende,
Deus sabe como você é. Deus aceita tudo. Mas a palavra diz algo mais profundo. Deus nos ama demais para nos deixar como estamos. O amor verdadeiro não ignora aquilo que destrói. O Pai não passa a mão naquilo que nos afasta dele. O Espírito Santo não negocia com áreas que precisam morrer para que a vida de Cristo se manifeste. Por isso, a palavra não apenas consola, ela disciplina. Não apenas anima, ela corrige. Não apenas promete, ela exige resposta. E aqui está a pergunta que define maturidade espiritual. Você busca a palavra que te agrada ou a palavra que te transforma? Você quer um Deus que confirme suas decisões ou um Deus que governe sua vida? Porque toda vez que evitamos o confronto da palavra, permanecemos presos exatamente no lugar onde Deus queria nos libertar. Na próxima verdade, vamos revelar como a palavra de Deus não apenas confronta, mas lava, cura e reconstrói o interior. E por que não existe transformação sem exposição contínua à verdade? Verdade 5. A palavra de Deus não apenas confronta, ela limpa, cura e transforma muitos, até aceitam que a palavra de Deus confronta. O que poucos compreendem é que o confronto não é o fim, é o começo da cura. Jesus deixou isso claro quando orou ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Santificação não começa com força de vontade. Santificação começa com exposição constante à palavra. Não existe transformação espiritual sem contato profundo com a verdade. Emoções podem gerar lágrimas, experiências podem gerar entusiasmo, mas apenas a palavra tem poder contínuo para lavar a mente, alinhar o coração e reconstruir o caráter. O problema é que muitos querem os resultados da palavra sem se submeterem ao processo da palavra. Querem mudança sem disciplina, cura sem confronto, libertação sem renúncia. Mas a Bíblia nunca prometeu transformação instantânea sem rendição diária. Paulo explica isso com clareza quando diz que Cristo purificou a igreja pela lavagem da água da palavra. Efésios 5:26. Observe a imagem, lavagem. Lavar não é um evento único, é um processo repetido. A palavra age como água espiritual. Cada leitura remove algo. Um pensamento distorcido, uma mentira antiga, uma ferida não tratada, um padrão emocional tóxico, uma mentalidade moldada pelo mundo. Por isso, muitos dizem que leem a Bíblia, mas continuam presos aos mesmos ciclos. Não é porque a palavra não funciona, é porque a palavra não está sendo permitida operar profundamente. A palavra não transforma quem apenas a consulta, ela transforma quem se submete. Existe uma diferença enorme entre ler a Bíblia para se informar e permitir que ela nos reforme. Quando a palavra começa a limpar, ela mexe em áreas que preferimos evitar: caráter, reações, orgulho, língua, escolhas ocultas, justificativas internas. E nesse ponto muitos recuam, mas é exatamente aí que a cura acontece. A verdade é esta: ninguém cresce espiritualmente além do nível de palavra que aceita obedecer. Você pode frequentar igreja por anos, ouvir mensagens semanalmente, conhecer versículos de memória e ainda assim permanecer espiritualmente imaturo. Não por falta de estudo, mas por falta de rendição. A palavra cura porque expõe. A palavra liberta porque ilumina. A palavra transforma porque revela aquilo que precisa morrer. E aqui está algo que poucos dizem com clareza: a palavra só santifica quem permanece nela. Leitura ocasional gera consolo momentâneo. Exposição contínua gera transformação permanente. Por isso tantos vivem cansados espiritualmente. Estão tentando vencer batalhas com força emocional, quando Deus planejou que a vitória viria pela renovação da mente.
Estão lutando contra tentações, sem permitir que a palavra substitua os desejos antigos por novos afetos espirituais. A palavra não apenas remove o que é errado, ela implanta o que é correto. Não apenas arranca o pecado, ela constrói caráter. Não apenas corrige comportamentos, ela forma identidade. Mas tudo isso exige constância. Deus não trabalha com atalhos espirituais. Ele trabalha com processos profundos. E o processo sempre passa pela palavra. Aqui está a pergunta que revela se essa verdade está operando em você. O que na sua vida ainda não mudou, porque você evita permitir que a palavra lave essa área? Que hábito continua vivo porque você não permitiu que a verdade o confrontasse repetidamente? Você lê a Bíblia para confirmar quem você já é ou para se tornar quem Deus quer que você seja? A palavra de Deus não foi dada para ser apenas lida, foi dada para habitar, lavar, curar e reconstruir. Na próxima verdade, vamos tratar de algo ainda mais decisivo. Por que ouvir a palavra sem obedecer produz um dos enganos espirituais mais perigosos que existem, e como muitos confundem atividade religiosa com vida transformada. Verdade 6. Ouvir a palavra sem obedecer é um auto-engano espiritual perigoso. Poucas passagens da Bíblia são tão diretas e tão ignoradas quanto esta. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Na Tiago 1:22. Tiago não diz que ouvir sem obedecer é fraqueza. Ele diz que é engano. E pior, auto-engano. Isso significa que uma pessoa pode estar sinceramente convencida de que está bem espiritualmente e ainda assim estar completamente fora do caminho da transformação. Esse é um dos estados mais perigosos da vida cristã, porque não gera alerta interno. A pessoa se sente próxima de Deus, mas não está caminhando com Ele. Esse engano é comum porque ouvir é confortável. Obedecer custa. Ouvir gera sensação de crescimento. Obedecer gera mudança real. Muitos confundem exposição com transformação. Acham que porque ouviram uma boa mensagem, sublinharam um versículo ou se emocionaram durante a leitura, algo mudou automaticamente. Mas a Bíblia é clara. Informação espiritual não produz maturidade. Obediência produz. Tiago usa a imagem do espelho para explicar isso. Ele diz que o ouvinte que não pratica é como alguém que se olha no espelho, vê sua condição real e, ao se afastar, age como se nada tivesse visto. A verdade foi revelada, mas ignorada. O problema não é falta de visão, é falta de resposta. E aqui está o ponto crítico. Toda verdade não obedecida se torna um peso espiritual. Cada vez que Deus fala e você adia, algo acontece internamente. O coração se acostuma a resistir. A consciência se adapta. O senso de urgência diminui. Não porque Deus parou de falar, mas porque você treinou sua alma a não responder. Esse é o nascimento do cristianismo superficial. Muita escuta, pouca prática. Muita atividade religiosa, pouca transformação interior. Jesus já havia alertado sobre isso quando disse: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?" Lucas 6:46. Chamado sem obediência não é relacionamento, é discurso religioso. A obediência é o único termômetro confiável da fé. Emoção pode enganar, conhecimento pode inflar, atividade pode distrair, mas a obediência sempre revela a verdade do coração. E aqui está o confronto que muitos evitam. Não obedecer não é apenas falhar, é escolher outra autoridade. Sempre que você sabe o que Deus pediu e decide não fazer, algo mais está governando suas decisões. Conforto, medo, desejo, aprovação humana, apego emocional, orgulho ou conveniência. A desobediência nunca é neutra.
Por isso, Tiago diz que quem persevera na prática da palavra é verdadeiramente bem-aventurado, não no que ouve, mas no que faz. A bênção não está no acesso à verdade, mas na resposta a ela. Muitos querem intimidade com Deus sem submissão. Querem direção sem renúncia. Querem frutos sem raízes profundas. Mas o reino de Deus funciona por alinhamento, não por intenção. A palavra foi dada para ser obedecida no cotidiano, na forma como você fala, nas escolhas que faz, quando ninguém vê, nas decisões pequenas, nas reações automáticas, nos limites que você estabelece. Obediência não é heróica, é diária. E aqui está a pergunta que separa ouvintes de discípulos. Qual foi a última coisa que Deus te mostrou claramente? E você ainda não obedeceu? Em que área você já sabe a verdade, mas continua adiando a resposta? Você está acumulando revelação ou vivendo transformação? A verdade é simples e inegociável. Deus não responsabiliza ninguém pelo que não sabe, mas cobra resposta do que foi revelado. Na próxima verdade, vamos avançar para algo ainda mais profundo, porque a palavra não pode ser apenas ouvida ocasionalmente, mas precisa habitar, governar e moldar a vida diariamente. E o que acontece quando ela se torna apenas um acessório espiritual? Verdade 7. A palavra de Deus precisa habitar em você, não apenas te visitar. Paulo escreve algo simples, mas profundamente confrontador: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses 3,16. Ele não diz, leia quando der. Não diz, lembre-se quando precisar. Não diz, consulte em tempos difíceis. Ele diz, habite. Habitar significa morar, ocupar espaço, governar o ambiente, estabelecer residência permanente. Algo que habita não entra e sai conforme o humor. Não aparece apenas em emergências, não é convidado ocasional, é presença constante. E aqui está o problema de muitos cristãos hoje. A palavra visita, mas não governa. Aparece, mas não permanece. Inspira, mas não dirige. A maioria não rejeita a Bíblia, apenas não a prioriza. Ela fica para quando sobra tempo, para quando a crise chega, para quando a culpa aperta, para quando a fé está fraca. Mas uma palavra que só aparece em momentos extremos não forma caráter espiritual, forma dependência emocional. Josué 1:8 deixa isso claro. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. A ordem é clara: meditação constante, obediência prática, vida alinhada. Não existe maturidade espiritual sem constância. Não existe firmeza sem alimento diário. Não existe discernimento sem exposição contínua à verdade. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. O coração vazio sempre será preenchido por outra voz. Quando a palavra não habita, algo ocupa o lugar. Opiniões, redes sociais, ansiedade, entretenimento excessivo, emoções descontroladas, medo do futuro, pressão cultural. A Bíblia fechada nunca produz neutralidade. Produz vulnerabilidade. É por isso que tantos cristãos vivem confusos, instáveis, espiritualmente cansados. Não porque Deus não fala, mas porque sua palavra não governa os pensamentos, decisões e reações. Jesus venceu a tentação com uma frase simples: está escrito. Não foi eu sinto, não foi eu acho, não foi minha experiência diz. Foi palavra habitando nele. A palavra não é apenas leitura, é formação interna. Ela molda valores, redefine prioridades, corrige percepções, fortalece convicções e sustenta decisões difíceis. Ela treina o coração para reagir corretamente antes mesmo da crise chegar. Mas isso só acontece quando ela se torna rotina, não recurso emergencial. E aqui está o confronto final desta verdade. Quanto espaço a palavra realmente ocupa na sua vida? Ela governa suas decisões ou apenas confirma escolhas já feitas?
Você se alimenta dela diariamente ou vive espiritualmente de restos? Se todas as outras vozes fossem silenciadas hoje, a palavra seria suficiente para te sustentar? Não existe vida cristã forte sem hábito espiritual sólido. Emoção não sustenta. Ambiente não sustenta. Pessoas não sustentam. Apenas a palavra internalizada sustenta. Por isso Paulo diz: habite ricamente, não superficialmente, não ocasionalmente, não simbolicamente, ricamente. A palavra não foi dada para ser um acessório da fé. Foi dada para ser o eixo da vida. E a decisão é inevitável. Ou ela habita, ou você viverá espiritualmente deslocado. Vamos revelar o que fazer agora de forma prática para voltar ao essencial e o custo real de continuar adiando essa decisão. Porque depois de tudo o que foi revelado, não decidir também é uma escolha. Uma coisa precisa ficar absolutamente clara: ou a palavra volta ao centro da sua vida, ou nada realmente muda. Não falta mensagem, não falta igreja, não falta estudo, não falta acesso. O que falta é decisão. Vivemos uma geração que ama ouvir sobre Deus, mas evita submeter-se à sua voz. Uma geração que consome mensagens espirituais como entretenimento, mas raramente permite que a palavra confronte hábitos, corrija caminhos e governe escolhas. E aqui está a verdade que não pode mais ser ignorada. Não existe cristianismo saudável longe da Escritura. Não existe fé madura sem obediência constante. Não existe transformação real sem confronto diário com a verdade. A palavra de Deus não compete com sua agenda. Ela exige prioridade. Ela não se adapta à sua rotina. Ela redefine sua vida. Ela não pede espaço. Ela governa quando é permitida. Durante toda esta mensagem, uma pergunta esteve presente, mesmo quando não foi dita em voz alta. Você quer se sentir próximo de Deus ou quer realmente caminhar com Ele? Porque caminhar com Deus custa algo. Custa tempo, custa renúncia, custa disciplina, custa abrir mão de distrações que parecem inofensivas, mas drenam sua vida espiritual. A palavra não transforma quem a admira, transforma quem a obedece. E agora a decisão precisa ser prática, não emocional. Não é um dia eu vou, não é quando sobrar tempo, não é quando a vida acalmar, é agora. Talvez sua decisão hoje seja simples, mas real. Separar um horário fixo diário, começar pelo Evangelho, desligar uma voz que compete com a palavra, voltar a ler com reverência, não por obrigação, abrir a Bíblia antes do celular. Não importa o tamanho do passo, importa que ele seja obediente. Porque toda transformação começa com um ato simples, sustentado por fidelidade diária. E permita-me ser direto, com amor, mas sem suavizar. Se você continuar adiando esse retorno ao essencial, não é falta de conhecimento, é escolha. E toda escolha produz frutos. A palavra continuará sendo vida para quem a recebe e testemunha contra quem a ignora. Por isso, antes de encerrar, eu te faço uma última pergunta. Não para responder aqui, mas diante de Deus. O que você vai mudar, de forma concreta, a partir de hoje? Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Se este vídeo falou com você, não fique apenas como espectador. Inscreva-se no canal para caminhar conosco em ensinamentos bíblicos profundos, sem filtros e sem superficialidade. Comente o que Deus falou ao seu coração. Isso fortalece outros que estão na mesma jornada. Compartilhe com alguém que precisa voltar ao essencial da palavra, porque talvez esta mensagem não tenha sido apenas para você, mas para alguém que Deus quer alcançar através da sua obediência. Que o Senhor te dê fome pela verdade. Que sua palavra volte a ser lâmpada para seus pés. Que sua fé não dependa de emoções, mas de convicções firmes.
e que sua vida seja construída sobre a rocha, não sobre distrações passageiras. Não viva de opiniões, não viva de sentimentos, viva da palavra de Deus.